Vamos continuar a leitura do livro Sri Chaitanya Charitamrita, um livro composto por Srila Krishna Das Kaviraj Goswami. Srila Acharya Maharaj falou para nós lermos o Madhya Lila, capítulo 19, que seria muito esclarecedor para todos nós. Então nós vamos continuar a leitura desse capítulo do livro. Então continuaremos agora, estamos no verso 75 desse capítulo. Estou lendo a tradução e os comentários de A.C. Bhaktivedanta Swami Maharaj Prabhupada. Então agora a tradução desse verso. Para a pessoa destituída de serviço devocional, o nascimento em família ou nação destacadas, o conhecimento das escrituras reveladas, a prática da austeridade e a penitência e o cantar de mantras védicos funcionam como ornamentos num corpo morto. Tais ornamentos só satisfazem os caprichos imaginários da população em geral. Eu vou ler novamente esse verso aqui porque é importante. Fazem parte somente do ornamento, como diz aqui, de um corpo morto. Então, isso não significa nada. Vamos ler novamente aqui. Para as pessoas destituídas de serviço devocional. Então, quem não faz serviço a Deus, quem não tem serviço a Deus, não adianta nada fazer austeridade, não adianta nada fazer penitências, o cantar de mantras védicos. Tudo isso não tem nenhum significado se a pessoa não tiver devoção a Deus. A devoção a Deus é o caminho. Então tudo isso são como ornamentos para um corpo morto, como diz aqui esse sloka, esse verso. Tais ornamentos só satisfazem os caprichos imaginários da população em geral. Isso daí é só um capricho imaginário. Você achar que você vai fazer a caridade e está servindo Deus. Você achar que você está fazendo penitência e está servindo Deus. Você achar que você está cantando mantras védicos que não são Mahamantra Hare Krishna, que não são a glorificação de Nityananda Prabhu, de Mahaprabhu. Isso daí somente é para confortar a mente. Isso daí não tem nada de devoção, e sem devoção não há nada no caminho a Deus. São caprichos, como diz aqui, caprichos imaginários da população em geral. Outro verso diz assim: ao ver o amor estático do Senhor Supremo Vallabhabhatacharya, ele ficou visivelmente assombrado. Ele também admirou-se com o conhecimento do Senhor Supremo quanto à essência do serviço devocional, bem como com a sua beleza e a influência pessoal. Claro, quem é mais bonito do que Deus? Ninguém. As pessoas se acham bonitas no mundo material, né?
as pessoas se acham concurso de Miss, concurso disso, concurso daquilo, e aí a pessoa se acha que ela é muito bonita, ela tem um corpo bonito, ela tem um rosto bonito, mas isso não representa nada perante a beleza de Deus. Ninguém é tão belo quanto Deus, ninguém tem as qualidades de Deus. Nós até temos 50 qualidades igual a Deus. O ser humano, ele tem 50 qualidades iguais a Deus. Os semideuses têm 55 qualidades igual a Deus, a Krishna. Alguns avatares de Krishna têm 60 qualidades iguais a Deus. 62 como o Senhor Balarama, mas Krishna é o único que tem 64 qualidades. Krishna é o único que toca flauta, é o único que tem relacionamento com as gopis, íntimo. Então Krishna é o único que tem 64 relacionamentos, 64 qualidades, mas cada qualidade é infinitamente maior do que a nossa. Então, se você se acha belo, você não é nada perto de Deus. E essa beleza que você tem, se você é tão bonito assim, ou é tão bonita assim, isso daí vai embora. Com o passar dos anos, tudo isso vai embora. Você pode pegar fotos, né, de, por exemplo, atrizes americanas, atores americanos, ou brasileiros, quem for, aquela pessoa que era maravilhosa, né, perante a população, era a pessoa mais bonita do mundo. Pegue ela depois de 60 anos. Pegue uma foto dessa pessoa depois de 60 anos. Tire uma foto sua quando você tem 20 anos, né, de roupa de praia, e tire depois de 50 anos. Você vai ver o que aconteceu com o seu corpo, com a sua beleza. Então Krishna, além de ser mais bonito do que todo mundo, é eterna a beleza dele. Por isso nós não temos que ficar presos à beleza, nós não temos que ficar presos à inteligência, presos a nada, porque tudo isso é temporário. Deus é o mais inteligente, Deus é o mais belo, Deus é o mais misericordioso, Deus é o mais tudo. E não só isso, é eterno. Esse corpo que nós temos, essa mente que nós temos, esse ego que nós temos, tudo isso é temporário. Então, por que se achar alguma coisa se nós não somos nada? Nós somos temporários. Tudo aqui é temporário. A única coisa que não é temporária é a alma. Então, nós temos que focar na alma para que nós consigamos levar algo para a próxima vida. Somente o que você faz para Deus, você vai ter uma fortuna espiritual para a alma, você vai ter algum benefício para a alma. Todo o resto será perdido. Todo o tempo que você dedica a outra coisa que não for para servir Deus é perdido, é inútil. Eu escutei a aula de Srila Ashara Maharaj ontem. Ele estava lendo Sri Prabhupada Jivanamrita, o livro de Srila Siddhar Maharaj, o único livro que é Bhakti Yoga puro no mundo. Isso quem falou foi Srila Govinda Maharaj. E Srila Ashara Maharaj estava lendo lá e falando sobre Krishna, falando sobre a rendição. Aquele que não se rende a Deus, ele teve a vida inutilmente, ele ganhou um corpo humano inutilmente. Aquele que não se rendeu a Deus nesse corpo humano que nós temos hoje, ou vai se render, ele teve esse corpo humano inutilmente. A rendição é a única coisa na nossa vida que vai dar algo realmente satisfatório para essa vida, que vai ter um significado nessa vida, a rendição total a Deus, Sharanagati. Então é isso que temos que compreender. E aqui, deixa eu pegar o nome aqui, que eu esqueci o nome do devoto. Vallabha Bhattacharya, ele viu que Mahaprabhu tinha todas essas qualidades. Ele descreveu algumas aqui, né? Mas ele ficou, assim, extremamente abismado diante da beleza de Mahaprabhu, diante do conhecimento de Mahaprabhu.
e da influência pessoal de Mahaprabhu. Daí, Vallabha ele colocou Sri Chaitanya Mahaprabhu aos seus associados. E seus associados a bordo de um barco e levou-os à sua própria residência, onde lhes ofereceu o almoço, onde lhes deu a praçada. Enquanto atravessava o rio Jamuna, Sri Chaitanya Mahaprabhu, ele viu a lustrosa água escura e ele ficou logo arrebatado em amor estático. Quando Mahaprabhu ele ia para os locais onde ele teve o passatempo dele como Krishna em Dwapara Yuga, ele ficava assim, ele ficava em amor estático. E ele viu Jamuna, ele atravessou Jamuna e aí ele ficou em amor estático. Vários e vários passatempos de Mahaprabhu, quando ele passava pelo local, ou quando ele tinha aquela situação, ele ficava realmente em êxtase profundo. Por quê? Porque ele lembrava da época que ele participou daquele lila como Krishna. Enquanto atravessavam o rio Jamuna, esse aqui eu já vi. Então vamos para o outro. Com efeito, tão logo ele viu o rio Jamuna, Sri Chaitanya Mahaprabhu, ele emitiu um grande ruído e ele pulou dentro da água. Todos encheram-se de medo e tremiam só de ver isso. Todos apressaram-se em segurar Sri Chaitanya Mahaprabhu e puxá-lo da água do Jamuna. Já na plataforma do barco, o Senhor começou a dançar. Então os devotos resgataram ele da água e ele começou a dançar, devido a que o Senhor passava muito. Devido a que o Senhor pesava muito, Mahaprabhu era muito pesado. Mahaprabhu ele era enorme, ele tinha mais de 2,10 metros de altura. Eu não estou bem certo agora se era 2,12 metros ou 2,14 metros de altura. As deidades de Kachakra do nosso templo tem Mahaprabhu e Nityananda Prabhu no tamanho correto. Srila Siddhartha Maharaj orientou para fazer as deidades do tamanho que eles têm. Então ele é muito pesado, muito pesado. O barco, oscilando, começou a encher-se de água e estava quase afundando. Sri Chaitanya Mahaprabhu, ele tentou conter-se tanto quanto possível perante a Vallabha. No entanto, mesmo tentando ficar calmo, o seu amor estático não pôde ser refreado. Ele não queria demonstrar o êxtase perante Vallabha. Ao perceber as circunstâncias, Sri Chaitanya Mahaprabhu, ele, afinal, acalmou-se, de modo que o barco pudesse chegar ao litoral de Adaila e atracar ali. Chegar à margem, né? Chegar à margem.
Aqui a tradução está bem estranha, litoral do rio, né? É a margem do rio. Então o outro verso diz assim: preocupado com o bem-estar do Senhor Supremo, Valabhavatacharya, ele ficou junto dele. Após providenciar o banho do Senhor Supremo, levou-o para a sua própria casa. Quando Sri Chaitanya Mahaprabhu chegou à casa de Valabhavatacharya, este, muito satisfeito, ofereceu ao Senhor Supremo um bom assento, um asana, e pessoalmente ele lavou-lhe os pés. Veja só que fortuna de Valabhavatacharya. O Senhor Supremo, Mahaprabhu, não deixava ninguém tocar em seus pés. Quando ele estava em Puri, a única que ele deixou tocar no seu pé foi Kalidas. A história de Kalidas, que comia o remanescente de todos os devotos. Era o único que ele deixou tocar em seus pés e beber a água do banho de seus pés. Mas ele deixou aqui também Valabhavatacharya dar banho, né? Banhar os seus pés. Em seguida, Valabhavatacharya e toda a sua família borrifaram a água sobre as suas cabeças, a água do banho dos pés de Mahaprabhu. Então, ofereceram ao Senhor novas roupas, aqui está dizendo interna e externa, seria as roupas íntimas, né? E a roupa que todo mundo vê, né? Interna e externa. Valabhavatacharya, ele adorou ao Senhor Supremo com grande pompa, oferecendo-lhe essências, incensos, flores e lamparina, e com muito respeito ele fez com que Balabhadra-Bhattacharya quem é esse devoto? Balabhadra-Bhattacharya é o cozinheiro do Senhor Supremo, se encarregasse de cozinhar. Então ele cedeu a cozinha para o cozinheiro de Mahaprabhu. Assim, com muita atenção e carinho, ofereceu-se almoço a Sri Chaitanya Mahaprabhu. Também ofereceu-se a refeição aos irmãos Rupa Goswami e Sri Vallabha, o outro irmão de Rupa Goswami e Sanatana Goswami. Valabhavatacharya, ele ofereceu primeiro os remanescentes da comida do Senhor a Silarupa Goswami e a Vallabha, e depois a Krishna Das. Em seguida, o Senhor, ele recebeu cordialmente, em seguida o Senhor recebeu condimentos para purificar a boca. Na verdade, aqui tem também outro na escritura, Sri Chaitanya Bhagavata, fala sobre Nityananda Prabhu. Tem alguns colutórios, né? Então, tipo Listerine aqui, um colutório, né? Para refrescar a boca. Então, eles mascavam esse colutório. Então, eles ofereceram para o Senhor Supremo também esse colutório para refrescar a boca, purificar a boca. Depois ele foi descansar. O Senhor Supremo foi descansar e Valabhavatacharya pessoalmente massageou-lhe as pernas. Enquanto Valabhavatacharya massageava-o, o Senhor pediu-lhe que fosse honrar a praçada.
Após honrar a praçada, ele voltou aos pés de lótus do Senhor Supremo. Nessa altura, chegou ali Ragupadi, o Upadhyaya, o qual pertencia ao distrito de Tiruhita. Ele era um acadêmico muito erudito, um grande devoto e um respeitado cavalheiro. E aí Prabhupada comenta o seguinte: Tiruhita, ou Tirutiya, é a soma de 4 distritos de Bihar: Sarana, Champarana, Madhapura, Pura e Dwarabanga. As pessoas desse estado chamam-se Tirutiya. Prabhupada está explicando aqui sobre o local, né? Um outro verso diz o seguinte: primeiramente, Ragupati, o Upadhyaya, ele prestou os seus respeitos, sua reverência a Sri Chaitanya Mahaprabhu, ao que o Senhor Supremo deu-lhe as suas bênçãos, dizendo-lhe: permaneça sempre em consciência de Krishna. Ragupati Upadhyaya, ele ficou muito satisfeito de ouvir as bênçãos do Senhor Supremo. Então, o Senhor pediu-lhe que descrevesse Krishna. Quando foi solicitado a descrever Krishna, Ragupati Upadhyaya, ele passou a recitar alguns versos que ele mesmo compusera sobre os passatempos de Krishna. Ao ouvi-los, Sri Chaitanya Mahaprabhu, ele ficou dominado pelo amor estático, amor divino estático. Ragupati Upadhyaya, ele recitou: aqueles que temem a existência material adoram a literatura védica. Alguns adoram Smriti, os corolários da literatura védica, e outros o Mahabharata. Quanto a mim, ele diz, eu adoro Maharaja Nanda, o pai de Krishna, em cujo quintal a suprema personalidade de Deus, a verdade absoluta, se diverte. Então veja só o que esse devoto falou. Alguns adoram as escrituras, Smriti, outros adoram Mahabharata, mas ele não. Ele adora quem? Ele adora o pai de Krishna, Nanda Maharaj. Onde, no quintal dele, Krishna brinca, Krishna se diverte. E aí Prabhupada comenta assim: esse verso recitado por Ragupati Upadhyaya, mais tarde incluído no Padyavali de Sri Rupa Goswami. Então esse verso foi incluído num livro de Sri Rupa Goswami Prabhu. Quando o Senhor Supremo solicitou
a Raghupati Upadhyaya que continuasse recitando. Este imediatamente prestou os seus respeitos, reverências ao Senhor e atendeu o seu pedido. Quem acreditará quando eu disser que Krishna, a suprema personalidade de Deus, está perseguindo as gopis nos bosques, às margens do rio Jamuna? É assim que o Senhor demonstra os seus passatempos. Sri Chaitanya Mahaprabhu, ele pediu que Raghupati Upadhyaya continuasse falando sobre os passatempos de Sri Krishna. Assim, o Senhor, ele ficou absorto em amor estático, em êxtase, e sua mente e corpo arrefeceram. Aí tem a explicação, comentário de Prabhupada. As nossas mentes e corpos sempre se ocupam em atividades materiais. Ao serem ativados na plataforma espiritual, eles arrefecem na plataforma material. Outro verso aqui diz o seguinte: ao ver os sintomas estáticos de Sri Chaitanya Mahaprabhu, Raghupati Upadhyaya, ele deduziu que o Senhor Supremo não era um ser humano, mas sim o próprio Krishna. Sri Chaitanya Mahaprabhu, ele perguntou a Raghupati Upadhyaya: segundo a tua impressão, quem é o principal ser? Raghupati Upadhyaya respondeu-lhe: o Senhor Shama Sundar é a forma suprema. De todas as moradas de Krishna, qual consideras a melhor? Raghupati Upadhyaya respondeu: Madhu Puri ou Madhura Dana, por certo que é a melhor. E aí Prabhupada comenta aqui: o Senhor Krishna, ele tem muitas formas, como afirma o Brahma Samhita, capítulo 5, verso 33. Várias e várias formas. Advaitam, Achyatan, Anadim, Ananta, Rupam. Sri Chaitanya Mahaprabhu, ele perguntou a Raghupati Upadhyaya: qual entre as milhões de formas do Senhor Krishna era a melhor? E este imediatamente respondeu que a forma suprema era a forma Shama Sundar. Sob esta forma, Krishna apresenta 3 diferentes curvas em seu corpo e segura a sua flauta. O Brahma Samhita, capítulo 5, verso 38, também descreve a forma de Shama Sundar. Nós temos esse livro da nossa missão, o Brahma Samhita. Nós temos ele não em forma física, mas em PDF.
É um livro contando, falando como é Goloka Vrindavana, enfim, falando aqui, como foi dito aqui, né, a forma de Shema Sundar e tal. É um livro difícil de ler, mas quem quiser, eu tenho ele em PDF, eu posso passar. Mas é um livro, assim, difícil de compreender. Ele tem as informações de Goloka Vrindavana. Aí tem um verso aqui de Prabhupada que diz o seguinte: eu adoro Govinda, o Senhor primordial, que sempre é visto pelos devotos cujos olhos estão untados com o bálsamo do amor puro. Ele é visto sob a sua forma eterna de Shema Sundar, situada no coração do devoto. Aqueles que estão saturados de amor estático por Krishna sempre veem a forma de Shema Sundar em seus corações. Raghupati Upadhyaya, ele confirma que a verdade absoluta, a suprema personalidade de Deus, ele tem muitas encarnações: Narayana, Nishinra, Varahava, Vamanadeva e outras. Krishna, porém, sobressai como o superexcelente. Segundo o Śrīmad Bhagavatam, Krishnastu Bhagavan Swayam. Krishna é a original personalidade de Deus. Krishna significa Shema Sundar, aquele que toca a sua flauta em Vrindavana. Dentre todas as formas, esta é a melhor. Krishna, às vezes, ele vive em Mathura e, às vezes, em Dwaraka. Contudo, Mathura é considerada o melhor lugar. Rupa Goswami também, ele confirma isto em seu Upadeshamrita, capítulo 9. Vaikunta, Janito, Vana Madhu Puri. Madhura Puri ou Mathura é muito superior a Vaikunta, Vaikunta Loka, o local Vaikunta, onde vive o Senhor Narayana, no mundo espiritual. Tem uma sequência de onde é mais elevado. O mundo transcendental não é tudo igual. Tem vários locais no mundo transcendental. E lá Krishna assume várias formas. Onde vive o Senhor Ramachandra em Ayodhya é diferente de Goloka Vrindavana, que é diferente de Mathura, que é diferente de Dwaraka, que é diferente de Vaikunta, onde vive o Senhor Narayana. Onde vive o Senhor Narayana, em Vaikunta, é o lugar menos elevado espiritualmente. E lá todo mundo sabe que o Senhor Narayana é Deus. Todo mundo sabe lá. Então, todo mundo presta reverência para o Senhor Narayana, é feito puja para o Senhor Narayana. Todo mundo sabe que ele é Deus. E em Goloka Vrindavana, ninguém sabe que Krishna é Deus. Nem os vaqueirinhos, seus amiguinhos, nem as gopis, nem a mãe, nem o pai. Ninguém lá sabe que Krishna é Deus. Yogamaya, ela faz a ilusão para que o Lila aconteça, não pode ter a consciência que Krishna é Deus. Senão não vai ter graça o Lila. Então esse é o lugar mais elevado, Goloka Vrindavana. E aqui vai continuar a falar então. Mathura é superior a Vaikunta. Próximo verso. Sri Chaitanya Mahaprabhu, ele perguntou das três idades de Krishna, conhecidas como infância, meninice e adolescência, qual consideras a melhor?
Raghupati Upadhyaya, ele respondeu: a adolescência é a melhor idade de Krishna. Quando Sri Chaitanya Mahaprabhu interpelou, dentre todas as doçuras, qual consideras a melhor? Raghupati Upadhyaya replicou: a doçura de amor conjugal é a supra-excelente, é a maior. Madhura Rasa. Madhura quer dizer doce. Madhura Rasa é um relacionamento doce, é o maior, é o superior. Madhura Rasa. Mas não podemos confundir o que Krishna faz com as gopis, o que Krishna, o relacionamento que ele tem com as gopis, o relacionamento que ele tem com Srimati Radharani, com o mundo material. Por isso que essa literatura não devemos ler. Tem muitos livros que não devemos ler, somente o que o Guru orienta devemos ler, porque nós temos a fé fraca. Então, é capaz de você, eu, enfim, quem for, ler um livro sobre os lilas de Madhura Rasa de Krishna e nós largarmos a devoção. É perigoso, sim. Nós não estamos preparados para ler tudo. É somente o que o Guru orienta. E nós temos essa mania de querer ler tudo. Isso é curiosidade, mas nós não estamos preparados. Não é tudo que podemos ler. Nós não temos essa fortuna espiritual para poder ler tudo. Srila Govinda Maharaj falou que uma vez o seu Guru, Srila Siddha Maharaj, falou para ele: leia o livro Sri Gita Govinda. E ele falou que ele leu, mas sem prestar atenção. São os passatempos íntimos de Srimati Radharani com Krishna. Ele falou: eu li porque meu Guru pediu para eu ler, orientou, mas eu li sem prestar atenção, sem ficar muito atento ao que estava sendo lido, né? Então nós temos que tomar cuidado. É o relacionamento mais íntimo, mas é perigoso. E aí nós lemos também sobre Srila Bhaktivinoda Thakura fala que o amor em separação ele é menos perigoso para nós lermos do que o amor em união. O amor em união de Krishna e Srimati Radharani é perigoso para nós lermos, mas o amor em separação não. E o amor em separação é o mais elevado que existe. Não há nada mais elevado do que o amor em separação de Krishna com Srimati Radharani. Nós já temos algum vislumbre disso aqui no mundo material. Claro que não pode ser comparado, mas se você ama alguém, se você gosta de alguém, quando você está longe dessa pessoa, de quem for, do cachorro, de quem for, aí o amor aumenta. Quando você está longe, o amor aumenta, se for amor mesmo. Porque se não for amor mesmo, você fica muito tempo longe da pessoa, você acaba esquecendo. Mas se é amor mesmo, você cada vez ama mais. O amor em separação, ele é mais elevado, é o amor mais elevado que existe. Mahaprabhu falou isso no último verso do Sri Shikshastaka, o oitavo, Sri Shikshastaka 8, Mahaprabhu fala sobre isso. O amor em separação. Se alguém tiver algum comentário, alguma pergunta, pode fazer. Em seguida, Sri Krishna Chaitanya Mahaprabhu, ele disse: de certo, apresentaste conclusões de primeira classe. Após dizer isto, pôs-se a recitar todos os versos com uma voz balbuciante. Vamos ler mais um pouquinho só. A forma de Shema Sundar é a forma suprema. A cidade de Mathura é a morada suprema. Sempre devemos meditar na adolescência do Senhor Supremo, Sri Krishna,
e a doçura do amor conjugal é a doçura suprema. Sri Chaitanya Mahaprabhu, então, absorto em amor estático, ele abraçou Raghupati Padhyaya. Raghupati Padhyaya, também dominado pelo amor divino, começou a dançar. Vallabha Bhattacharya, ele encheu-se de admiração ao ver Sri Chaitanya Mahaprabhu e Raghupati Padhyaya dançando. Ele, inclusive, trouxe os seus 2 filhos e fez eles cair aos pés de lótus do Senhor Supremo. Aí, Prabhupada comenta, os 2 filhos de Vallabha Bhattacharya eram Gopinatha e Vatithalesvara. Quando Sri Chaitanya Mahaprabhu ele visitou Prayaga no ano de 1434 ou 1435, da era Sakabda. Essa era Sakabda é no calendário lunar. O filho de Vallabha Bhattacharya ainda não havia nascido. A este respeito, deve-se consultar o Madhya Lila, capítulo 18, verso 47. Mais um verso aqui. Ao tomarem conhecimento da chegada de Sri Chaitanya Mahaprabhu, todos os aldeões, eles foram vê-lo. Bastou vê-lo para que todos se tornassem devotos de Krishna. Na época, era muito afortunado quem tinha contato com Mahaprabhu, extremamente afortunado, só de vê-lo. Imagina quem Mahaprabhu tocou. Só de ver Mahaprabhu, a pessoa se tornou um devoto de Krishna. Mas não é como nós que achamos que somos devotos, né? Se tornou um devoto mesmo, devoto puro de Krishna, só de vê-lo. Por isso Mahaprabhu veio para libertar todas as almas em Kali Yuga. Só de vê-lo a pessoa já era liberta, a pessoa se tornava um devoto de Krishna. E como diz um verso que Srilacharya Maharaj sempre cita, sempre Srilacharya Maharaj fala, de 10 milhões de pessoas trabalhadoras, carnes, 10 milhões de carnes, é uma pessoa sábia. De 10 milhões de sábios, é uma pessoa liberada do mundo material. E de 10 milhões de pessoas liberadas do mundo material, é um devoto de Krishna. E só esse filho, essas pessoas que viram Mahaprabhu, só de vê-lo, já receberam a misericórdia de se tornar um devoto de Krishna. Vamos ler aqui o último verso e amanhã continuamos. Todos os brahmanas da aldeia ficaram ansiosos para estender convites ao Senhor. Porém, Vallabha Bhattacharya impediu-os de fazer isso. Todos queriam que Mahaprabhu fosse às suas casas, mas Vallabha Bhattacharya, ele impediu que isso acontecesse. Então amanhã vamos começar a ler o verso de número 116. Continuando amanhã então nesse verso. Vamos ver se alguém tem alguma pergunta. Desculpa, é uma página antes. Amanhã vamos ler o verso 112.
o 111 na verdade, né? Porque ele começa numa página em sânscrito e depois ele passa para cá em português. Então vamos ler amanhã o verso 111. Deixe-me ver se alguém fez alguma pergunta, algum comentário. Senão nós vamos cantar o Nama Sankirtan Hari Harai. Não esqueçam que hoje, às 10h30, aqui em São Paulo, né, horário do Brasil, de Brasília, nós teremos o Zoom com Silatila Kaniliha Maharaj, o atual presidente Sevaita Acharya do Sri Chaitanya Sarasvati Mati. Então não percam, eu vou colocar no grupo de Templo de São Paulo o ID do Zoom, a senha do Zoom, e você entre, ele faz um kirtan conosco. Não tem nada mais auspicioso do que cantar junto com um devoto puro. Não tem nada mais auspicioso do que cantar junto com Silatila Kaniliha Maharaj hoje. Então, e depois ele dá para nós a misericórdia de falar de Krishna. Ele fala Harikata para nós. Por enquanto não houve nenhuma pergunta, nenhum comentário. Então vamos cantar o Nama Sankirtan Hari Harai. E hoje à noite, às 18 horas, hoje é domingo, às 18 horas, nós vamos continuar o programa, né? O programa da noite. E eu vou avisar já para quem assiste a aula de manhã. Amanhã de manhã não teremos a live. Eu vou colocar, né, amanhã no grupo do templo e no Facebook. Mas amanhã não teremos a live porque eu vou fazer um exame de manhã. E então é justo no horário da live. O exame começa às 8 horas da manhã, eu vou ter que sair de casa umas 6h30. Então realmente não vai dar para fazer a live amanhã de manhã. Mas à noite estaremos aí e na terça-feira também. Então vamos lá, Nama Sankirtan Hari Harai. Cantem comigo todos, acompanhando Manasa Prabhu, puxando o Kirtan. Hari Harai Nama Krishna Jadavaya Nama. 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 Jadavaya Madhavaya Keshavaya Nama. Jadavaya Madhavaya Keshavaya. Gopal Govinda Ram Shri Madhusudan.
Sacinandana, Jaya Sacinandana, Jaya Sacinandana, Gora Hari, Jaya Sacinandana, Gora Hari, Gora, Gora, Gora Hari, Gora, Gora, Gora Hari, Jaya Sacinandana, Gora Hari, Jaya Sacinandana, Gora Hari, Jaya Nitai, Jaya Gora, Jaya Nitai, Jaya Gora, Jaya Nitai, Jaya Gora, Jaya Nitai, Jaya Gora, Nitai Gora, Haribo, 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 Nitai Gora, Haribo, Nitai Gora, Haribo, 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 Nitai Gora, Haribo, 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 Haribo. Vamos ver quem está participando conosco hoje aqui. Se alguém fez alguma pergunta depois durante a canção. Nós temos aqui conosco hoje a Shrimati Devidasi, o Ishan Krishna Prabhu, Vrajaraja Prabhu, também conosco aqui. Moreira Santana também conosco aqui assistindo, o Davi Miguel, também aqui o Shemon Shen, a Natasha Lima também assistindo aqui conosco, Sheldon Randall e também aqui José Vicente. Enquanto eu vejo se tem mais alguém, como todos os dias, vocês vão terminar a live vendo as deidades aqui do Templo de São Paulo. Hoje está um dia bonito aqui em São Paulo, com sol. Daqui a pouquinho as deidades vão tomar sol também. Deixe-me ver se tem mais alguém. Eu peço desculpa pela leitura meia truncada, mas é o melhor que eu consigo fazer por causa do problema de visão. Temos aqui também a Simona Orso, conosco aqui. Então, bom dia a todos, Dandavat Pranam, até o programa da noite, às 18 horas. E não percam agora, daqui a pouco, daqui 1h30 mais ou menos, o Darshan de Silatila Kamiliha Maharaj.